Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash. Eu sou o Hugo Carvalho. Meu nome é Felipe Canazaro. Meu nome é Leandro Rosadas. E nesse Rosadas Cash eu vou falar sobre o que é prevenção de perdas. Leandro, o que é prevenção de perdas? Nossa, era a pergunta que eu tava esperando? Aí acabou o podcast, né? Eu só respondo isso e tá tudo certo. Tô brincando. Prevenção, basicamente, todo supermercado, ele acaba tendo o que a gente chama de quebra identificada, ou seja, perda identificada, que são as quebras operacionais, e as perdas não identificadas. E aí, todo mercado tem. Por quê? A gente está lidando com um produto muito perecível, que é os produtos alimentícios. Então, o que é uma quebra identificada? Peguei um produto que venceu, peguei um produto que estragou, peguei um produto que avariou e eu vou jogar ele fora. Isso é uma perda identificada, ou seja, uma quebra operacional. Eu vi, eu contei, eu estou jogando fora. Identifiquei ela e estou jogando fora. A segunda é que a gente pega quando a gente faz inventário. Aí eu vou lá, faço inventário e de repente desapareceu um pallet de cerveja. Para onde foi o pallet de cerveja? Eu acho que só perguntando a Deus. E aí o nome disso se chama quebra não identificada. A gente não sabe para onde aquilo ali foi. E aí, basicamente, a prevenção o setor de prevenção de perdas, uma das coisas dele é identificar isso, registrar, depois buscar descobrir para onde está indo. Para onde aquele negócio está. Porque uma vez que desapareceu um pallet, o segundo naturalmente some também. Então, para onde foi o primeiro, a gente começa a identificar para onde foi o segundo e começa a tratar a causa daquele sumiço do pallet. Então, não é somente a questão de prevenção de perdas é ficar rondando pelo supermercado, ver se alguém vai roubar algum produto. Não. Não, tem isso é uma parte coisas da prevenção e isso é muito mais ligado à parte patrimonial, que é o segurança. É o cara que vai pegar roubo e furto de cliente dentro da loja, por exemplo. Isso normalmente é só 15% do furto, tá? 15% do que some dentro da tua loja é essa perda com o cliente. E aí a maioria das lojas foca 100% dos esforços dela de prevenção nessa parte que só representa 15% real do que desaparece no supermercado. O que apresenta então um maior risco, uma maior porcentagem da perda? Quais são as maiores? Isso. Então, tem outras coisas. Por exemplo, eu posso ter erro de inventário, eu posso ter erro de entrada de nota, eu posso... o produto pode nem ter entrado. Então, o que é muito comum no supermercado. Eu recebo uma nota fiscal, eu recebo um boleto para pagar, mas o produto não entrou. Então, na nota fiscal diz um pallet de leite LG. E aí, quando eu vou olhar lá, entrou meio pallet ou entrou 5 caixas faltando desse pallet. Então, é dessa maneira que a gente começa a ter perda. Eu também posso ter perda, por exemplo, de passagem no caixa. Uma pessoa no caixa pega e passa por cima do negócio. Ou registra um leite e passa a caixa. Então, uma dos principais fraudes que acontecem é no caixa. Por onde eu posso ter perda? Pela frente e por trás. Né? Tirando a piadinha, né? Então, você pode ter perda pelo caixa ou pela saída de produto na empresa. Eu posso ter perda, por exemplo, na entrada de produto ou quando sai produto pelo estoque. Quando sai produto pelo estoque, por exemplo, lixo. Jogo lixo fora. Então, o lixo é uma fonte muito natural onde as pessoas colocam produto. Por isso que, normalmente, nos supermercados que já tem um processo de prevenção estruturado, o lixo ele fica num lugar com cadeado, trancado. E para toda vez que você for colocar lixo, tem que alguém acompanhar, seja gerente de prevenção junto. E quando o lixo é jogado fora, sai dali para ir para um caminhão de recolha, ou que ele vai jogar fora, aquilo ali sai como? Sai com o gerente e a prevenção acompanhando o processo de descarte. Para evitar que saia picanha ali, para evitar que saia caixa de cerveja ali. E é muito comum isso acontecer? Muito. Mais do que você imagina. Como é que a pessoa esconde a picanha no lixo? Ela pega, embrulha junto com as caixas e joga lá. Ela sabe, quando joga no lixo, aí depois a pessoa vai lá, remexe o lixo, tira o produto e vai embora. Acontece com cerveja, com carne? Isso acontece com cerveja, com carne, com uísque, com vinho, com desodorante. Por exemplo, a maioria das pessoas vem para o supermercado. E aí a gente tem também o roubo e o furto sendo feito pela equipe interna, pelos funcionários. Que também é comum.
Só que o roubo furto pode ser feito com, por exemplo, uma caixa em conluio com algum cliente. Uma caixa com um cliente em conluio com alguém do açougue. Pode ser feito com a pessoa que está recebendo e o fornecedor. Pode ser feito com... É por isso que, por exemplo, eu tenho uma pessoa que recebe, eu tenho uma pessoa que compra. A pessoa que compra não recebe. Se a pessoa que compra recebe, dá merda. O que alguns mercados fazem? Bota o açougueiro para comprar e o açougueiro recebe. Se eu compro, eu recebo. Eu mesmo faço o que eu quiser ali. Exato, eu posso roubar o que eu quiser. E ninguém vai nem ver. E nem sente. Ele não vai ter como saber que esse negócio necessariamente aconteceu. Então por isso tem que ser controlado. Por isso tem que ter um processo de conferência cega e vários outros processos que são implementados para reduzir a probabilidade de algum furto, alguma fraude, algum erro, alguma falha ali na prevenção. Fora que eu já vi nego pegar filme, enrolar 14 peças de picanha no corpo, na bota e sair da loja com 14 peças. A gente pegou, né? A gente viu o cara fazer isso e aí a gente foi atrás do cara, ele saiu correndo, entrou no banheiro e saiu rápido. Quando ele saiu do banheiro, a gente foi lá olhar no banheiro e já não tava mais com ele, não tem flagrante, não tava mais com ele. E ele tinha botado dentro várias peças de picanha dentro do negócio do banheiro. Caralho. Mas vamos lá. Você mencionou a questão da conferência. Então, o agente da prevenção, o gerente de prevenção, ele teria que automaticamente acompanhar toda e qualquer conferência ou são Não. produtos de alto giro? Ele não precisa acompanhar. E aí que tá a parada, a inteligência desse negócio de prevenção de perdas. Eu não preciso acompanhar tudo que chega. Eu preciso acompanhar o que está dando falta. Se eu estou fazendo inventário sempre, eu sei quais são os produtos que estão dando falta. Logo, qual produto que eu preciso conferir? O que está dando falta. Os produtos que estão dando divergência é o que eu tenho que acompanhar o recebimento. Os produtos que estão dando divergência é que eu tenho que acompanhar a saída dele, porque você vai descobrir, por exemplo, vamos dizer que a Skol 269 está dando muita divergência. Ou seja, falta de produto. Aí, quando eu olho lá a venda da Skol por operador de caixa, eu vou descobrir, por acaso, que tem uma operadora que passa mais esse produto lá. Aí é ela. Pode ir na boa. Você começa a fazer um serviço meio que de investigação para descobrir aonde aquele negócio ali tá saindo. Você busca todo o histórico daquele produto, para quanto que ele veio, olha as câmeras para ver saída. aonde está saindo aquele produto nos caixas, quais caixas que estão saindo ele, pelas câmeras, por exemplo. E aí você acaba pegando alguma fraude nesse sentido. Agora, o que eu já vi, isso da época da consultoria, é passar um produto pelo outro, questão de código. Como você falou, conluio com alguém do caixa, né? Vende eu passei... O que eu presenciei foi algo mais simples. Não foi tão... Tipo, eu já vi situações de passar um contrafilé com o código da salsicha, que tipo, tá R$10. É isso. O contrafilé Mas eu já vi com o código também da batata, que é 4. Nossa. Eu já vi também trocarem tipo, uma fruta por outra. Tipo, botar... passou no código da pera, mas era a maçã argentina, a mais carinha lá. E a pera tava mais em conta. Então, tipo assim, eu já vi isso acontecer. Tanto por falta de atenção, tanto por falta de um pouquinho de maldade ali da pessoa. Mas além do acompanhamento sistêmico, que a pessoa olhar sistema e câmera, qual outra forma que eu posso tratar isso? Para não acontecer tanto? Ou não tem por exemplo, o tanto do açougue como do hortifruti, eu preciso treinar as caixas para identificar qual é o produto. O que é, cara? E aí eu posso, diariamente, na parte da tarde, fazer um exercício com elas de identificação. Pegar lá as 10 frutas e falar assim, vamos lá, quais são essas frutas? Aí faz uma brincadeira ali, um meio desafio. E aí a que ganha melhor você pode dar um bônus, pode pagar uma coca. Mas você leva aquilo ali meio na brincadeira, mas para formar as pessoas a enxergar, entender com o olho qual é o produto. Principalmente carne, a parte do hortifruti é muito difícil, né? Você tem 4 tipos de maçã, tem 6 tipos de melão, tem 3 tipos de pitaia. A pessoa se engana. É natural que isso possa acontecer. E o cancelamento do cupom ou do pedido? Isso também entra? Por exemplo, a pessoa tem um cancelamento muito grande. Aí o agente de prevenção, o gerente, acaba desconfiando isso. Como que eu consigo averiguar se aquilo ali é de fato uma falta de atenção ao treinamento ou se tem alguma brecha ali que ela achou de passar um produto, tipo assim, bati, cancelei, mas o cara levou. Então, o que você tem que olhar é fazer uma análise dos cupons, né? Então, o que normalmente a gente faz é, primeiro, todos os dias você pega o faturamento do dia anterior e olha quanto foi o nível de cancelamento de cada operadora. O máximo aceitável é 0,5%. Ou seja, para cada R$1.000 eu posso cancelar R$50
de cupom ou item. E qualquer uma que esteja acima disso, você tem que ir lá e olhar. Você tem que ir lá e olhar para ver o que ela está fazendo. Pode ser que ela esteja fazendo coisa certa, pode ser que esteja fazendo coisa errada. E aí o ponto é, essa caixa está errando muito, tá tendo muito falha e erro de digitação. Se for, tem que treinar. Se manter, é rua. Agora, se o problema não for erro de digitação, aí você começa a maldar. E aí o que você faz? Você pega a câmera dos últimos 7 dias e olha para trás aquela caixa, o que ela está fazendo. Aí normalmente você pega alguma coisa. E de qualquer jeito, quando você olha, por exemplo, uma loja, normalmente ela tem que ter pelo menos 3 agentes de prevenção. Onde eles ficam? Um fica na entrada da loja, um fica no recebimento, e um fica no meio da loja, no salão. E aí um desses tem que ser um pouco analista, que vai olhar número e vai passar para os outros. Mas por que ficam na entrada de loja? Porque é ali que sai o produto, então ele fica ali meio que fiscalizando a fiscal. Fiscalizando as caixas. Só que ele já sabe quais são as caixas que estão dando maior quantidade de cancelamento. E aí ele tem que ficar ali próximo das caixas que estão dando maior quantidade de cancelamento. Ele está olhando todas, mas ele está com muito mais cuidado com aquela que potencialmente é que está fazendo fraude. Uma pergunta, agora que você falou do agente de prevenção fiscalizando a fiscal. O setor de prevenção de perdas, ele tem que ficar... Quem fica acima dele, quero dizer, a fiscal não está acima do rapaz que está na prevenção de perdas. Ele tem que responder diretamente a quem? Essa Cara, é a minha ótima pergunta e é um dos erros mais comuns. Porque a prevenção, ela não é subordinada a ninguém na loja. Ao dono só. Ela é subordinada diretamente à direção, ou seja, o dono. Por quê? Porque uma das funções da prevenção vai ser também auditar a operação. Por quê? Produto sem preço, você perde venda. Olha a perda. Produto com validade vencida, tu perde venda. Olha a perda. Produto que está no estoque e não está abastecendo na loja, olha a perda. Então, a prevenção ele não só olha estoque, inventário, ele também tem que olhar os processos. A prevenção de perdas dentro de uma fábrica, por exemplo, seria uma área de qualidade. A área de qualidade que audita as outras áreas. Então, a prevenção, ela audita a operação. A prevenção, ela audita a operação. E aí, ela não pode ser subordinada, por exemplo, ao gerente. Por quê? Como é que eu vou dizer que o gerente está fazendo merda se o gerente pode mandar embora? Era isso que eu pensei, porque, por exemplo, eu sou funcionário, trabalho na prevenção. Poxa, mas a fiscal, ela é minha supervisora direta. Como é que eu vou falar pra fiscal que a fiscal, falar pro dono que a fiscal tá roubando? Se ela olhar, vai querer me mandar embora. Então, ele é subordinado direto à direção, porém ele presta serviços para a operação da loja. Então, ele tem que passar pro gerente de loja os erros e falhas que está acontecendo. Porém, quem manda nele é a direção. O gerente não pode mandar a prevenção embora. Ele não tem esse poder. Só quem pode mandar é direto a gerência de prevenção, a diretoria de prevenção ou o dono. Então, a operação não consegue tirar uma prevenção de perdas. Mas o prevenção de perdas... Pode tirar o gerente, se for o caso. Exato. Mas agora a gente falou aqui de algumas situações complicadas, tal, que envolve diretamente o agente de prevenção de perdas. E eu tenho uma pergunta muito importante. Como que eu consigo formar essa pessoa? Ou se eu simplesmente consigo achar um profissional de prevenção de perdas assim, para poder abordar na minha loja, aplicar na minha loja? Por incrível que pareça, o profissional de prevenção de perdas não é o mais bem pago. É um profissional que tem um salário mediano dentro do supermercado. Por exemplo, ali entre 1.500, os salários da operação está ali entre 1.500 e 2.000 e poucos reais, o prevenção ganha 1.800 e pouco. Como se fosse um encarregado. Não, ele ganha um pouquinho acima do salário normal, só. Não é um salário alto. Ele não tem um salário alto de gestão. É um salário intermediário. É mais ou menos isso. Um salário de, por exemplo, um repositor. Entre o repositor normal, que é 1.400, 1.500 reais, ao repositor muito bom, que vai estar ganhando 2 e pouquinho, ele está ali no meio do caminho, ele ganha 1.800 e pouco. Então, prevenção, por incrível que pareça, para uma função tão importante dentro do supermercado, ele não é o que ganha mais. Ele ganha mediano. E aí, esse cara aqui, você não encontra no mercado. Quem entende prevenção está contratado. Quando uma pessoa é mandada embora, ela arruma emprego rapidamente. Então, na maior parte das vezes, vai ter que formar o profissional. E aí, por isso, a gente tem um programa de formação de profissional, de agente de prevenção na escola de supermercados. Inclusive, se vocês quiserem, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se
se vocês quiserem entrar na escola de supermercados, tá? Tem um valor de mensalidade tão absurdamente pequeno que não paga um curso que tá lá, e tem 19, por exemplo. Agora, você falou a questão da formação e da possível contratação, né? Mas existe um fator de limite, por exemplo, eu tenho um espaço de 1.000 metros quadrados, um supermercado de 1.000 metros quadrados. Eu consigo comportar um agente de prevenção de perdas ou um mercado desse porte? No mínimo 3, um na frente, um no fundo, no meio. Independente do tamanho? Quanto maior você vai contratar mais gente. A cada 480 mil reais é prevenção dentro da loja. Essa era a minha pergunta. E normalmente, mas você só implementa a prevenção a partir de 1,2 milhões. Entendi. Menos de 1,2 milhões. Você pode aplicar o conceito, mas não necessariamente bancar um agente. Aí 1,2, 1,3 você já consegue ter os 3 prevenções. Mas menos que isso, você não implementa uma área de prevenção. Você faz a operação executar a prevenção. Existem métodos, porque assim, quem faz a parte de prevenção de perdas não é a prevenção. A prevenção audita e acompanha. Ela dita e acompanha o que tem que ser feito. Quem executa é a operação. Quem faz contagem da loja não é a prevenção, é a operação. A prevenção acompanha. Garantir que vai bater o mínimo possível. Tem que garantir que está sendo feita a contagem certa, que o número vai ser lançado correto, que eles estão fazendo o trabalho direito. Mas quem conta é a operação. Por quê? Porque a prevenção não entende nada de produto. Por exemplo, o repositor entende. Então quem vai contar é o repositor. Eu vou pro açougue. O prevenção não entende porra nenhuma de açougue. Quem vai contar, ou quem vai saber qual carne de quê é o açougueiro. O prevenção só acompanha para não deixar o açougueiro fraudar ou burlar ou qualquer coisa assim. Ele vai entender de números ali para poder conferir ele se até tá entende batendo. um pouco da carne, mas ele não é o cara que tem a manipulação daquilo ali no dia a dia. Para ele vai ser infinitamente mais lento fazer a contagem do que ele tá com um açougueiro que entende daquilo e faz aquilo todo dia. Se você tiver a possibilidade de... Eu tenho uma empresa, eu tô sentindo que tá sumindo muito produto. Você acha melhor começar a treinar uma pessoa do zero ou contratar uma empresa especializada para poder fazer a prevenção no início? Cara, é muito difícil você ter empresas que funcionem de prevenção. Eu já vi várias testarem, mas nenhuma dá certo. Você tem que formar a equipe interna para fazer. Óbvio, tem coisas que são feitas mais rápido. Por exemplo, implementa um checklist. Checklist é verificação. Só aquilo já começa a dar resultado. Implementa um controle de validade. Implementa um controle de movimentação interna. Aí vai diminuindo os problemas. Então você tem várias ações de operação que você implementa muito rápido e já começa a ter resultado na prevenção de perdas ali no final. Legal. Agora a questão do... Envolve também o que ele falou, que é a questão esse controle mais perto. Por exemplo, a gente tem produção, no caso de padaria, e a gente tem não é desmembramento, enfim, do hortifruti. Você tem... Quando faz os... Você tem a parte de processados. Processados, obrigado. Tem processado, tem produção na padaria e no caso do açougue tem os cortes especiais. Mas tudo isso a gente sabe que existe uma perdazinha, tal. Perda ou perca, eu também sempre confundo isso. O certo é perda, mas todo mundo fala perca. Ah, entendi. Perca é o português errado, mas todo mundo fala. Então tá é tudo perdar. Bem. É perdar, mas o nosso segmento a gente fala percar. Entendi. Como a gente fala FIFO. FIFO é um termo em inglês chamado first in, first out, mas no nosso segmento é usado para dizer que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, traduzindo. Mas no nosso segmento a gente usa o FIFO para dizer uma mercadoria de vencimento curto. Entendi. A gente chama de FIFO. E tem que ter necessariamente um giro mais alto, porque senão acaba perdendo. Exato. Mas assim, a minha dúvida é, o agente de prevenção, nesse caso, especificamente na padaria, a gente está trabalhando com matéria-prima, né, e produto final. E existe desperdício, existe um controle e tal. Ele também vai atuar nessa área, tipo assim, de fazer tipo um rendimento da produção. Ele pode fazer ou colocar alguém para fazer, ele acompanha. Rendimento para fazer receituário, rendimento para fazer os cortes, rendimento para fazer o processado. Eu faço uma bandeja de maionese. Aí a bandeja de maionese 1 é com tal coisa, tal coisa, tal coisa. A bandeja de maionese é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí entra que vai ser tantas gramas de batata, tantas gramas de não sei o que, e tanto de perda que eu joguei fora na hora que eu tava cortando. Porque acaba... isso. Agora, esse controle, ele pega, joga no sistema e a gente dá uma baixa nisso? Porque, por exemplo, esse produto não existia. Ele joga no sistema esse valor de perda e aí a gente precisa... a baixa é dada quando você faz... você dá baixa emitindo uma nota de perda.
Você dá baixa e emite uma nota a minha de perda. dúvida era justamente ir, porque aí entra a questão do estoque. A gente começou lá Senão atrás. não dá baixa no estoque. Exato. Então, por Porque exemplo, senão eu faço desossa no boi. Sobra sebo e osso. Sebo e osso vira um estoque. Eu tenho estoque de sebo e osso. Aí quando eu vou jogar fora o sebo e osso, alguém vai buscar, eu emito uma nota de perda. Aí eu tiro o sebo e osso. Aí isso diminui do meu estoque. Senão fica um estoque de sebo e osso. Se Como registrar Senão o você tem que aquilo, ajustar. né? Porque, por Inclusive, exemplo, eu isso tô jogando implica em batata imposto fora. ou não? Eu vou te explicar. Eu tô jogando batata fora. Se eu não tirar a perda daquela batata, meu estoque de batata nunca bate. Vai sempre dizer que tem um tanto de batata lá que não tem. E aí isso afeta na compra, atrapalha a operação. Eu nunca tenho certeza realmente de quanto desapareceu, quanto sumiu, quanto eu tô perdendo de verdade. Isso tem que ser acompanhado diariamente. Leandro, quando eu faço uma nota de perda no lucro real, eu perco o crédito do imposto quando eu faço isso. Leandro, não seria melhor eu tirar uma nota fiscal, daquele produto a preço de custo e aquilo ali ser perda? Cara, as perdas são em torno de 2% da operação. Não faz diferença nenhuma no final de imposto, mas faz para você que você perde 100% do controle das suas perdas. Porque ele vai sair como venda, aquilo é uma venda falseada, que nos meus relatórios vão passar a aparecer como se tivesse aumentado a venda e não foi. Porque eu não vendi, aquele dinheiro não entrou. Foi pro lixo. Tá? Aquele dinheiro foi pro lixo. E quando eu for fazer a perda, a mesma coisa. Eu vou lançar a perda de uma coisa que não saiu, porque ela saiu como venda e não saiu. Gera uma confusão e aí você perde 100% do controle. E aí é pelo contrário, você está perdendo dinheiro. Financeiramente você está perdendo dinheiro usando essa sacada contábil que as pessoas fazem. Uma pergunta, agora falando sobre essa questão de contábil, financeiro, existe uma métrica, existe um valor que, por exemplo, a prevenção de perdas ela pode trazer de volta para a gente? É só de fazer só de auditar, né, os processos ali? Então, a média da perda ser identificada e não identificada é de 1,86, 2% do total da sua venda. Custo-venda, né? Então, pego o produto a preço de custo e divido ele pelo preço de venda. E aí, essa média tem que dar 1,86, 2%. Sobre a venda, a perda fica em torno disso, 2% da venda, tá? Então, sabendo disso, o que eu tenho que fazer é o quê? Eu tenho que tentar diminuir esse percentual em cima dela. Só que muita empresa que não faz nenhum controle, por exemplo, se eu só registro o que eu estou jogando fora, a perda identificada ela representa entre 30% a 50% da perda total. Ou seja, se a minha perda identificada está em 10 mil reais, provavelmente a minha perda total está entre 20 a 30 mil. Caraca. Então, mas eu só vou descobrir esses 20, 30 mil se eu fizer inventário. Se eu não fizer inventário, ou seja, balanço e tal, eu não vou descobrir isso. Então, isso aí é uma característica importante para o pessoal saber sobre a prevenção. Cara, muitas vezes, como o nosso lucro, pensa assim, ó, o lucro de um supermercado é 5%. A perda dá 3, 4%. Se eu reduzir a perda ali por exemplo, de 4 para 2, eu dentro do lucro aumento 40% o lucro. Por isso que a prevenção é um assunto tão importante, muito importante. Porém, é um assunto muito mais estratégico para lojas maiores. Porque lojas maiores não sobra 5, sobra 3. Aí você imagina que você ganha 1% prevenindo perda. Eu aumento meu lucro em valor em 33%. Isso pode fazer a diferença. Nossa, faz toda a diferença entre em alguns milhões, dependendo do tamanho da loja. Dependendo de quanto fatura, a gente está falando de 1 milhão. Exatamente. Nossa. Ainda nesse assunto de dinheiro, você falou que a cada 480 mil em venda, faturamento em vendas, isso, a gente precisa ter prevenção. Um prevenção ou uma equipe de 3 que você tinha comentado? Prevenção. Prevenção. A cada 480 mil reais de venda na loja, por isso, 1 milhão e 200 bota 3. É daí pra cima, né? Se eu puder ter um número maior que esse, é melhor. Porque isso é uma métrica de produtividade. Ah, entendi. Mas se eu tiver, por exemplo, uma loja menor, só que minha venda é muito alta, não importa. Não importa. O que importa é o faturamento que está ali. Porque eu vou precisar de pessoas ali para poder cuidar daquilo. Se é uma loja menor e fatura muito, pelo contrário, vai ter muita entrada de mercadoria, muita saída, é muito fácil de roubar. E quem fica de olho no pessoal de prevenção é um diretor? A controladoria, mas isso é assunto para outro Rosadas Cash. E eu vou fazer até o seguinte, coloca aqui, ó, vou deixar um card aqui. Esse card, provavelmente, quando você está assistindo, pode não aparecer, porque ele só vai aparecer quando a gente gravar o Rosadas Cash Controladoria.
Mas eu vou deixar um card aqui para você saber qual é a controladoria, o que é a controladoria, para você poder entender. A controladoria é quem olha da retaguarda. Então, a controladoria seria a prevenção de perdas da retaguarda toda. Então, a controladoria, ela olha prevenção, comercial, financeiro, RH e a própria parte operacional. A operacional fica pela prevenção, mas ela olha os números operacionais. Então, ela olha a empresa toda. É a tua retaguarda, é como se fosse o olho do dono na retaguarda, e a prevenção é como se fosse o olho do dono dentro da operação. Se um dono entrasse dentro da loja, ele ia olhar se tá com as pontas certas, se tá com preço, que é o que a prevenção faz. E se um dono chegar e olhar para a retaguarda, ele vai ver se todas as notas fiscais, todos os boletos têm nota fiscal, se tá tudo condizente certinho, se estão pagando as coisas certinho, quanto de juros está pagando errado, tem que pagar, se os fornecedores que combinaram de entregar as bonificações estão entregando, ele vai olhar os detalhes, e é exatamente isso que a controladoria faz. Top, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de curtir e compartilhar ele com as pessoas e nos seus grupos de WhatsApp. E também não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e também clicar ali no sininho da vaca para você ser notificado toda vez que a gente tiver um novo conteúdo aqui no meu canal do YouTube e também nos nossos canais de podcast. Tamo junto e até o próximo Rosadas Cash!